Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, porque hoje o presidente Lula finalizou a viagem pela Europa e deu uma entrevista coletiva ainda nesta madrugada no horário de Brasília. Ele falou sobre a reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente brasileiro destacou o possível acordo entre a União Europeia e também o Mercosul. Quem tem agora mais informações ao vivo é o repórter André Anelli. André, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito bom dia. Queria que você falasse desse fechamento da agenda de Lula na Europa, André. Oi, Marcelo. Muito bom dia para você, para Paula, a todos ligados aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Realmente, o presidente Lula encerrando, então, essa passagem de quase 6 dias pela Europa com uma entrevista coletiva agora em que ele fez críticas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Essas críticas se repetiram por conta da colocação de dispositivos que prevêem sanções em caso de descumprimento de regras ambientais. A avaliação do governo brasileiro é que os entraves vão além da preocupação ecológica e se tratam de questões de concorrência por mercado internacional. Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado, após o encontro que teve com o presidente Emmanuel Macron ontem, Lula disse que entende que a França queira proteger a própria agricultura, mas da mesma forma, o Brasil deseja proteger a própria indústria. E nesse momento há um início de contrariedade da França com relação ao acordo. Nós conversamos com o presidente Macron, ele nos disse que a gente pode discutir, que não tem tema proibido para discutir. Nós sabemos qual é o tema dele, ele sabe qual é o nosso tema, da mesma forma que ele tem que resguardar os interesses agrícolas dele. Nós temos que resguardar os interesses, sabe, das nossas pequenas e médias empresas com a não aceitação, sabe, das compras governamentais. E nós ficamos de responder a carta adicional que a União Europeia mandou, e eu penso que até o final do ano a gente tem uma decisão sobre o assunto. Esse tom de cobrança em relação ao acordo foi o mesmo das reclamações que Lula já havia feito à presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, quando ela esteve aqui em Brasília. O tema foi considerado o principal da agenda de Lula, não só com o presidente europeu, Emmanuel Macron, lá da França, mas também nas demais agendas de cunho político realizadas com as outras autoridades, não só da França, mas também da Itália, onde o presidente brasileiro esteve no início da semana. Paula, Marcelo. Exato, André. Outro ponto, Lula minimizou o possível desencontro com o príncipe da Arábia Saudita, o mesmo príncipe que presenteou o ex-presidente Jair Bolsonaro. André. Exatamente, é um jantar que Lula teria ontem com Mohammed bin Salman Al Saud. Ele é o príncipe árabe que deu de presente o kit de joias, avaliado em 5 milhões de reais, à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Oficialmente, o Palácio do Planalto nos informou que o jantar de Lula com o príncipe árabe foi cancelado por conta da agenda lotada na Europa, que teria deixado cansado o presidente brasileiro. Mas nos bastidores aqui na capital federal, a avaliação é de que o encontro, incluído de última hora na agenda de Lula, tinha potencial para gerar repercussão negativa. Isso porque a Arábia Saudita, além do caso das joias, possui histórico de violações aos direitos humanos. E o príncipe árabe também seria o mandante do assassinato de um jornalista crítico ao governo local. Durante a última entrevista coletiva, que a gente viu um pedaço agora há pouco, nessa passagem pela Europa, Lula negou que tenha evitado o encontro e disse que o Brasil continua aberto a dialogar com o príncipe árabe futuramente. O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimento no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer. Eu simplesmente não tive condição de participar da reunião, ou seja,
E vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócio com os empresários brasileiros. Sabe, nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no Brasil, sobretudo na questão da transição energética, porque nós vamos apresentar um grande projeto, sabe, ainda esse mês de julho. Logo depois dessa declaração, Lula embarcou no voo de volta ao Brasil e a expectativa é que ele desembarque aqui na capital por volta de 5h40 da tarde. Paula, Marcelo. André Anelli, diretamente lá de Brasília, ao vivo. Daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan e retorna agora o Nelson Kobayashi. Kobayashi, Lula evitou escorregões aí diplomáticos nessa viagem. Qual que é o balanço que você faz, Kobayashi? Vamos lá, Marcelo. Ele foi em busca de reaproximar o Brasil com a União Europeia, em especial depois de tudo o que ele falou naquela viagem à China em relação à guerra, muito mais pró-Rússia do que Ucrânia. Isso gerou um desgaste gigantesco com os países europeus, com os ocidentais, inclusive foi capa de revista, de jornal na França, chamando o presidente Lula de decepção. O presidente Lula também teve ali o seu momento com o Papa, com autoridades no território europeu e deixou de se encontrar com o príncipe árabe. A conversa é de que não queria se indispor, estando na mesma imagem ali com um ditador, com alguém que tem acusações de violações a direitos humanos, o que não é o caso, porque ditador por ditador ele esteve recentemente com o Maduro, é amigo do Daniel Ortega, tanto que o Papa pediu a intervenção do presidente Lula para intermediar um conflito entre a Igreja Católica e a Nicarágua. Ele não liga para sair do lado do ditador. Ele quis mesmo evitar um outro problema, um mal-estar. Já pensou se ele recebe um presente milionário do príncipe árabe? Ele teria duas alternativas, ou rejeitar e fazer uma desfeita muito grande, que é uma gafe diplomática e que pega muito mal para os árabes, porque é uma desfeita a ser considerada, ou ele poderia aceitar um presente milionário e se colocar na mesma posição do Bolsonaro, que é alvo de críticas ferrenhas das pessoas do governo por ter aceito um presente milionário. Ele quis evitar essa situação constrangedora, seja para que lado, seja por aceitar ou por rejeitar um presente milionário do príncipe árabe, que poderia acontecer. Acredito que seja este o mal a ser evitado pelo presidente Lula neste desencontro com o príncipe árabe. E Kobayashi, sobre mais essa viagem do presidente Lula, ele que tem feito várias desde o início do seu mandato, já viajou vários países, como que você vê essa aparição de Lula, essa presença de Lula em Paris? Ele deixa uma boa impressão aqui para o Brasil? Olha, Paula, se relacionar diplomaticamente com outros países é muito importante. O Brasil precisa dessa evidência internacional nas relações diplomáticas com todos os países, em especial aqueles que fazem parcerias comerciais com o Brasil. Estados Unidos e China são os maiores. Acredito que ele precisa melhorar a questão dos seus discursos nessas viagens. A gente viu, como já tinha dito, aqueles discursos na viagem à China. Nós vimos ele em Portugal se esquivando de perguntas incômodas que a imprensa portuguesa fez a ele. Ele fala muito sem orientação de assessoria e isso gera desgaste. Então, se for para estabelecer relações diplomáticas, viagens, que seja para deixar um saldo positivo, para melhorar as relações do Brasil com o exterior, em relações econômicas e, em especial, no compromisso com as questões climáticas que são essenciais em todas essas relações diplomáticas dessa nossa geração. Mas ele precisa estar bem assessorado para não fazer discursos desencontrados, em especial em questões tão sensíveis como a guerra. O presidente Lula precisa esquecer essa história de ser alguém que vai ser o grande responsável pela paz entre Rússia e Ucrânia. Ele tem que colocar o Brasil no local em que o Brasil precisa estar, que é de neutralidade, para que nós, brasileiros, não soframos os impactos, os reflexos desses discursos impensados do presidente Lula. 9h39.